estudar sobre responsabilidade civil do Estado. Quando ele é obrigado a reparar danos causados a terceiros. Essa questão apresenta corretamente o conceito de responsabilidade civil do Estado. Relembrando a teoria. Existe a teoria do risco e a da culpa. Em regra, o Estado responde pela teoria do risco administrativo, que, assim como o integral, precisa do fato, se diferenciando por precisar provar o nexo causal, enquanto que o integral independe desse nexo. Pause para ler a questão. Além disso, o risco administrativo permite atenuantes como culpa concorrente, excludentes como caso fortuito de força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, que foi o caso mencionado na questão anterior. Essas atenuantes excludentes não são aplicadas no risco integral, e o ônus de provar elas é da administração pública, não do particular. Existe um julgado 2025 que não se presume o reconhecimento da excludente de culpa exclusiva da vítima unicamente pelo fato desta estar presente na manifestação. Existe precedente anterior conexo, o tema 1055 do STF, que fala que a objetiva responsabilidade do Estado em relação ao profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante a cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes, cabendo a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que um profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre o acesso a áreas delimitadas que haja grave risco à integridade física. Ou seja, a responsabilidade, segundo a teoria administrativa, depende de alguma circunstância que não tem relação direta com a culpa dele, mas que tem uma relação com a atividade. Ele pode responder por atos lícitos, como atos legislativos e jurisdicionais, atos ilícitos e omissões. Aqui vai um exemplo que a banca FGV adora. O Estado responde pelo suicídio do atento quando resultado das condições degradantes da cadeia, por causa do seu dever de manter a integridade dos detentos. A responsabilidade objetiva não abrange apenas as pessoas jurídicas de direito público, mas também agentes privados que prestem serviços públicos, como o caso das concessionárias e permissionárias. Elas possuem responsabilidade primária objetiva. Nesse caso, a administração pública responde subsidiariamente. É a mesma responsabilidade em caso de fraude de concurso público. Aqui vai um exemplo de cobrança em questão. Se o ente que concedeu a prestação de serviço público falhar em fiscalizar, responde solidariamente. Pause para ler. Alguns casos extras que a administração vai responder ou não pelos atos dos agentes públicos. 3, 2, 1. E se um presidiário fugir e cometer um crime? O Estado continua respondendo? Depende do tempo. O Estado só responde por atos de foragido do sistema penal se decorrem direta e imediatamente do ato de fuga. Depois de um certo tempo, o nexo causal é rompido. Falando de tempo particular, 5 anos para cobrar do Estado um dano resultado de fato de serviço, antes de prescrever. Enquanto a ação regressiva do Estado contra o servidor público é imprescritível. Imagine que o preso fugiu e depois de anos entrou em uma aeronave ou navio, e de todos os crimes decide cometer um atentado à vista. O Estado responde mesmo tendo sido rompido o nexo causal? A resposta é sim. Pela teoria do risco integral, o caso mencionado, assim como no dano ambiental e atividades nucleares, não é admitido excludente de responsabilidade, impondo ao Estado o dever absoluto de indenizar. Aqui vai uma questão para você treinar. Por fim, quando a responsabilidade é subjetiva? A maioria das pessoas, inclusive os servidores públicos, responde subjetivamente. É preciso, além dos elementos já citados, culpa ou dolo. Aplica-se em situações não abrangidas pela responsabilidade objetiva, como em atividades econômicas ou na atuação de empresas estatais fora da prestação de serviços públicos. A responsabilidade subjetiva do Estado é pouco cobrada em questões. Essa na tela fala da perspectiva histórica da responsabilidade do Estado. Mas o resto das questões de responsabilidade subjetiva tem a ver com os agentes públicos. A exemplo dessa questão. Por último, uma questão bônus. Escreva nos comentários qual alternativa você acha a correta.